Graça e paz, meus amados irmãos, guerreiros e guerreiras do Senhor. Parabéns a você que chegou até essa ministração de Mateus capítulo número 6, que nós estamos iniciando hoje. Nós tivemos aí essa playlist de Mateus capítulo 5, que foi desafiador para nós, onde Jesus nos mostrou os valores do reino, nos mostrou os valores que fazem parte da vida de uma pessoa que realmente nasceu de novo, que se tornou sal e luz da terra, que influencia a sua geração. Espero que em nome de Jesus Cristo você tenha recebido essa palavra com muito amor, com muito carinho, também desfrutando da graça de Deus, entendendo que o Senhor Jesus te chamou para refletir essa glória dele através de você para a humanidade. Amém? E agora nós vamos entrar num assunto que vai falar sobre a vida religiosa. Nós vamos falar sobre vários assuntos aqui que dizem respeito a jejum, diz respeito também à oração, assuntos que fazem parte da vida religiosa, fazem parte do nosso dia a dia. Se por um lado, Jesus no capítulo 5 falou, e foi uma mescla, né? Porque Jesus não falou só do relacionamento com Deus, falou do relacionamento com Deus, e isso refletindo na vida das pessoas, no relacionamento das pessoas com outras pessoas. Nós percebemos que misericórdia, embora nós desfrutamos de Deus, nós também vamos estar compartilhando com pessoas. Então, nós entendemos que o nosso alinhamento com Deus vai refletir na nossa vida, no nosso dia a dia. Amém? E agora no capítulo 6, na continuação do Sermão do Monte, nós vamos iniciar hoje, capítulo 6, versículo 1, e nós vamos falar sobre como que nós praticamos boas obras. Então, o tema dessa mensagem é como praticar boas obras. Então, acompanha comigo. Parece que é uma coisa simples, mas não é. Não é. E Jesus nos ensina. Saiba disso, que Jesus tem ali na multidão, não se esqueça, nessa continuação do Sermão do Monte, Jesus ele não tem somente pessoas que são seus discípulos. Ele tem também pessoas que estão ali para questioná-lo, tem pessoas ali que estão querendo pegá-lo de alguma maneira para ter motivo de acusá-lo. Então Jesus, ele pegou e disse que a justiça dos seus discípulos, o posicionamento dos seus discípulos deveria ser diferente ou mais verdadeiro, não só de aparência, do que aqueles que estavam ouvindo aí a ele, os principais, os sacerdotes, os fariseus, enfim, a elite religiosa que valorizava muito o exterior. Mas Jesus mostra os valores internos, os valores. Deus olha muito mais do que exterior. Deus olha o seu coração. E nós vamos ver uma parte de continuidade. Há uma conexão muito grande de capítulo 5 com o capítulo 6 também, porque é uma evolução. Nós começamos no capítulo 5 tão distantes dos valores de Deus, e agora nós estamos nos aproximando a cada vez mais e mais dos valores de Deus. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais, tá bom? Então seja muito bem-vindo a essa ministração. Mais uma vez te lembrando, se inscreva no nosso canal, compartilhe essas mensagens com outras pessoas. É um cristianismo na veia, irmão. É um cristianismo puro. O cristianismo puro é um desafio para todo pecador, para todos nós é um desafio. Tanto para quem prega como para quem ouve, o cristianismo é um desafio. E hoje nós vamos iniciar nesse capítulo 6 mais um desafio para você e para mim. Porque existe uma falha que está acontecendo dentro da igreja. Pessoas que têm para si, que estão se relacionando com Deus da maneira correta. E Jesus vai mostrar aqui para nós que o relacionamento com Deus tem a maneira correta também. Não é de qualquer jeito. Nada com Deus é de qualquer jeito, amém? Então vamos fazer bem feito e aprender com o Mestre Jesus como discípulos dele. Então abre a sua Bíblia comigo, capítulo de número 6. Primeira ministração de Mateus, capítulo 6. Continuação do Sermão do Monte. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda
o que faz à direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Eis aqui uma palavra desafiadora. Cada um de nós, como líderes, seremos cobrados dos nossos posicionamentos. Isso é uma realidade. Nós, como servos de Deus, você como cristão, tem um cargo na igreja ou não, você será cobrado também, todos nós, dentro daquilo que nós temos de conhecimento, diante da nossa maturidade na fé. E essa palavra nos mostra algumas coisas, por que eu, Adilson, apóstolo Adilson, responsável por essa igreja, eu não teria algumas atitudes que muitas vezes pessoas têm. Por exemplo, eu não vejo muita honra quando você vê uma família que passa uma necessidade, passa uma dificuldade, você colocar ela, expor ela diante da igreja para dizer que você fez alguma coisa por ela. Por quê? Você expõe a vida particular da pessoa. Você mostra o que você fez pela pessoa em público. E Jesus está dizendo aqui, não façam dessa maneira. Eu não posso trazer a pessoa no altar e divulgar o que eu faço por ela. Eu não tenho que expor uma família, às vezes expor um homem, uma mulher, uma criança, para a igreja ou para pessoas para mostrar o que eu estou fazendo por ela. Jesus nos ensina isso. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Jesus está nos ensinando aqui que nós devemos nos guardar de apresentar as nossas obras diante das pessoas, para que as pessoas vejam as boas obras que nós fazemos. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para nós? Está nos ensinando que quando nós queremos validar quem nós somos, expomos outras pessoas com aquilo que nós agimos. Para quê? Para validar e dizer assim, você vê como eu sou bom? Você vê como eu sou legal? Eu ajudo as pessoas. Você vê só, a pessoa não tinha um sapato para vestir, eu dei um sapato para ela. Eu conheço um rapaz que uma vez ele contava para mim, que uma pessoa deu um tênis uma vez para ele. E o irmão da igreja que deu aquele tênis para ele, toda vez que via aquele irmão com um tênis, dizia, nossa, ficou da hora esse tênis que eu te dei, hein? Nossa, ficou da hora esse tênis que eu te dei. E sempre falava. Um dia esse rapaz se encheu e falou assim, você quer o tênis de volta? Porque toda hora que você me vê com o tênis, você me relembra que você me deu ele. O que você está esperando? É interessante isso, que Jesus está nos ensinando que nós não devemos fazer as coisas esperando o reconhecimento dos homens. Nós não podemos fazer nada, ajudar alguém, estender as mãos ao necessitado, as pessoas que estão passando por dificuldade e começar a divulgar para as pessoas. Às vezes tem pessoas, eu para mim entendo isso como compra. Às vezes as pessoas fazem alguma coisa para alguém e depois quando ela vai ter uma atitude, fazer alguma coisa, a outra pessoa se sente devedora a ela e ela diz o seguinte, bom, você deveria fazer isso por mim, porque eu fiz isso por você. Porque eu fiz aquilo outro por você começar a jogar na cara aquilo que foi feito. Isso quando não começa a divulgar para outras pessoas o que fez. Meu irmão, minha irmã, Jesus está dizendo aqui que nós não precisamos fazer isso. Por quê? Porque o que nós fazemos tem que ser diante de Deus. Jesus disse aqui claramente que nós não devemos agir assim. Se nós fizermos assim, não teremos recompensa diante de Deus, que está nos céus. Ele nos olha. É interessante que Jesus está afirmando aqui também que as pessoas que assim fazem, elas têm a intenção de atrair a atenção de outras pessoas para ela. E Jesus diz o seguinte, que a única coisa que essa pessoa vai alcançar é isso, e ela já alcançou. Ela foi reconhecida pelos homens.
E Jesus está dizendo, não seja assim. Você não precisa ficar divulgando para outras pessoas o que você fez por alguém. Se você deu uma cesta básica, se você deu um par de sapatos, se você presenteou aquela pessoa, você não pode, você não deve ficar divulgando o que você faz pelas pessoas para poder validar quem você é, porque Deus sabe quem você é, Deus conhece o seu coração e você não precisa expor as pessoas para você mostrar que você é alguém. Mas é interessante que Jesus está mostrando para nós aqui que existe duas intenções. Uma que é uma pessoa que quer ser reconhecida pelas pessoas, e outra que é a pessoa que quer agradar o coração de Deus. Acho tão interessante isso, que envolve outras áreas da nossa vida, não somente o ajudar as pessoas, mas a nossa intenção de fazer as coisas. Até mesmo quando nós somos líderes de uma igreja, quando nós fazemos alguma coisa para alguém, quando nós queremos ver um ministério crescendo, quando nós fazemos aqui, somos usados para fazer a obra de Deus, qual a nossa intenção? O que existe por detrás do nosso coração? É interessante que nós, quando olhamos a palavra de Deus, vemos que Jesus, muitas vezes, foi levado por pessoas, depois de ter feito milagres, ter trazido palavras tão confrontadoras de transformação, e as pessoas estarem comendo de milagre, estarem experimentando o milagre da cura, de ressurreição. Eles começam a olhar para Jesus e dizem o seguinte: vamos trazer ele para estar à frente da gente, para ser o grande sacerdote, o grande líder, o grande rei. Certa vez os gregos querem conhecer Jesus e querem aclamá-lo, porque as pessoas em Jerusalém estavam rejeitando Jesus, o povo estava a elite religiosa estava rejeitando Jesus, mas ele estava alcançando popularidade com a massa. Então as pessoas queriam trazer Jesus para perto, para quê? Para se promover e promover Jesus. E se vemos bem, essa também é uma intenção que, ao estudar a palavra, vemos que está no coração de Judas, que ele quer ver Jesus sendo promovido, porque se Jesus for promovido, afinal de contas, pessoas influentes, pessoas importantes, estarão ali contribuindo no ministério de Jesus, e ele tomava conta da bolsa. Então ele tinha uma intenção que não era a mesma intenção de Jesus. E todas as vezes que queriam aclamá-lo como um grande profeta, como um grande Senhor, ele fugia. E é tão interessante que os homens muitas vezes buscam aquilo que Jesus sempre rejeitou. É interessante que Jesus ele tinha uma intenção, e preste atenção nisso. Eu creio que isso tem que tomar o seu e o meu coração, nós, como servos de Deus, em todos os âmbitos da nossa vida. Nós precisamos nos preocupar em ser alguém para Deus. Quando chegavam para João Batista e perguntavam para João Batista: ei, João Batista, quem é você? Você é o Cristo? Você é um profeta, ou Elias que haveria de vir? Quem é você? E aí João humildemente dizia: eu sou simplesmente um arauto, a voz do que clama no deserto. É interessante que nós precisamos, primeira coisa, saber quem nós não somos e quem nós somos de verdade. Mas tem gente que pensa que é uma coisa que não é. Às vezes as pessoas querem validar. Imagine só, se João Batista quisesse validar o ministério dele: eu sou aquele que foi enviado, eu sou aquele que está à frente de Jesus e tudo mais. Embora ele fosse, ele tratava isso tudo com muita humildade. Ele sabia quem ele era em Deus. Quando você sabe quem você é em Deus, você não se preocupa quem você é diante dos homens. Por quê? Se você sabe que você é o que Deus diz que você é, e você é condizente com aquilo que Deus diz que você é nas suas atitudes, você pode ficar em paz. As pessoas podem pensar o que for a seu respeito, podem dizer de repente, como diziam talvez de João, que era um maluco no deserto falando alguma coisa, mas a pessoa que realmente tinha o coração aberto para Deus sabia que ele era um servo de Deus, tanto que a palavra dele era tão contundente que não era ele que ia até as pessoas que iam até ele para serem batizadas.
isso com sinal de arrependimento. Então elas eram constrangidas pela mensagem que João dava para elas, e elas iam para ser batizadas, se arrependendo dos seus pecados, preparando o caminho que vinha o nosso Senhor Jesus logo atrás. Vemos a humildade. E é interessante que isso nos faz entender uma coisa, que tudo aquilo que motiva o nosso coração tem que ser para agradar a Deus, estar na presença de Deus, agradar aquele que nos chamou, que nos enviou. Nós não podemos fazer as coisas para atrair a atenção dos homens, para alcançar favores dos homens. Todas as vezes que nós pensamos em fazer isso, nós corremos o sério risco da queda. Quando nós estamos pregando uma palavra, quando nós estamos fazendo alguma ação social, quando nós estamos fazendo alguma coisa para o próximo, jamais podemos trazer holofotes para dizer nós somos os tais. Várias vezes eu estive na clínica de recuperação da Val de Jaboque, e às vezes eu postava para as pessoas, a gente estava tudo ali reunido, e hoje a gente se sente mais família. O dia que estiver lá, eu faço a questão de postar que nós estamos fazendo um trabalho lá na Val de Jaboque, mas eu sempre me preocupei com algumas divulgações que às vezes as pessoas colocam, dizendo, olha, isso sim é obra de Deus. Tudo aquilo que Deus colocar você para fazer, as pessoas reconheçam ou não, saibam ou não, é Deus quem vai validar, é Deus quem vai recompensar a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, existem muitas pessoas na igreja que estão, e mais à frente Jesus vai falar também sobre isso, que estão em evidência orando. Não que há problema as pessoas verem você orando, mas existem muitas pessoas que oram no oculto e Deus conhece o coração delas, e são pessoas posicionadas que não estão em destaque e muitas vezes não são pessoas valorizadas. E às vezes as pessoas só olham para cima do altar, as pessoas só olham as pessoas que estão em evidência. Não que é problema você enxergar as pessoas que estão em evidência. O problema é menosprezar aqueles que não estão em evidência para o homem, porque eles estão em evidência para Deus. Você pode ter certeza que muitas pessoas vão ser uma grande surpresa no grande dia da salvação. Por quê? Muitas pessoas que estavam ocultas por detrás das câmeras, pessoas que estavam lá quietinhas, que não tinha muito alarde naquilo que fazia, são pessoas de grande relacionamento com Deus. E às vezes pessoas muito eloquentes, pessoas que falam bem, às vezes pessoas que impressionam a multidão, não impressionam a Deus. Jesus está ensinando justamente isso, que aqueles que fazem as coisas só para impressionar o homem, já receberam a recompensa disso. Qual a recompensa? Um bom teatro. Parabéns, que atuação. E Deus está dizendo assim, enquanto muitas vezes as pessoas aplaudem a nossa performance, Deus aplaude o nosso caráter. Enquanto as pessoas aplaudem a nossa voz, enquanto as pessoas aplaudem a nossa maneira de expressar, enquanto as pessoas aplaudem o nosso trabalho, Deus vê as nossas motivações. O porquê nós fazemos. Enquanto as pessoas estão aplaudindo o exterior, Deus está olhando para dentro de nós. Todas as vezes que eu leio alguma mensagem que fala sobre Deus ver o nosso coração, eu me lembro da cena aonde o profeta chega na casa de Jessé para ungir a Davi. É interessantíssimo que até mesmo um homem de Deus pode se enganar, até mesmo um profeta pode se enganar. Se um homem de Deus como Samuel se enganou, sendo levado pela sua visão, eu creio que até os dias de hoje é da mesma maneira. Nós muitas vezes somos enganados por aquilo que nós vemos. Aí, quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele viu os irmãos de Davi. Davi não estava, você já conhece a história. Davi não estava na casa, mas os seus irmãos estavam. Quando ele chega, ele começa já a bater o olho nos irmãos de Davi e fala assim, nossa, esses homens aqui, ó, com certeza é esse aqui. Não, olha, esse aqui tem pinta de rei, tem jeitão de rei. Aí Deus diz assim, não, nenhum deles é, Samuel. Como não, Senhor? Ele falou assim, sabe por quê, Samuel? Você vê a aparência, eu vejo o interior. Deus não se engana com a gente. As nossas performances não convencem Deus. Pode convencer
as pessoas, mas não convence a Deus. É interessante que Davi, ele não tem a aparência que o profeta espera. Diz a palavra que até a própria família de Davi não aceitava como um grande homem. Se aceitasse como filho da casa, como um dos filhos. A gente não sabe muito da história passada da mãe de Davi, da família de Davi, e tudo que falarem em cima disso são pensamentos humanos. A Bíblia não diz como foi o nome da mãe de Davi, como foi toda a história. Mas diz a palavra, garante isso para nós, que Davi, ele não era respeitado nem pela sua própria família. Por quê? Porque se ele fosse respeitado pelo seu pai, jamais ele teria começado uma reunião onde o profeta disse que ele veio ungir o rei e todos os filhos não tivessem a mesa. Então, aí nós vemos, está claro na palavra de Deus. E é interessante que quando Davi chega, Deus grita do céu, está aí o meu servo. Ou seja, Deus conhecia o coração de Davi. Isso é mostrado na luta, nas batalhas, porque os irmãos de Davi, os mais velhos, eles fazem parte do exército de Saul. Quando Davi vai levar a marmita para os seus irmãos, o Golias está afrontando o exército de Israel. Mas os próprios irmãos de Davi estão acovardados juntamente com Saul, que é outro que eu vou falar já já para você. E Davi diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então você vê que o coração de Davi era diferente. E segundo diz a palavra de Deus, mesmo com suas falhas, ele tinha uma facilidade muito grande de arrependimento, quebrantamento diante de Deus. Por isso ele é chamado na palavra de um homem segundo o coração de Deus. Mas por que segundo o coração de Deus? Percebemos em outra história, a história do reinado de Saul. Saul, segundo diz a palavra de Deus, ele é um homem belo, de boa aparência. E é interessante que o povo pediu o quê? Nós queremos um rei. E perceba na história bíblica que desde Abraão, Deus já tinha promessa que haveria reis que viriam da descendência de Abraão. Então Deus não tinha problema nenhum em levantar o rei. O problema do povo foi o seguinte, que eles queriam levantar um rei que fosse seu representante diante de outros reis e de outros povos. Para isso eles já tinham Deus. Samuel, lembre-se disso da história, que quando Samuel vai trazer essa notícia para Deus que eles perdem um rei, Samuel se sente rejeitado, porque se Samuel era um profeta, era um sacerdote, era um juiz, quem poderia ser rei desse povo? Samuel. Aí Samuel vai falar com Deus, Deus diz para ele: Samuel, não rejeitaram você, rejeitaram a mim. Então não adiantava Samuel ficar com o biquinho, porque não foi ele o rejeitado, quem foi rejeitado foi Deus. E Deus proveu um rei para eles. Mas esse rei foi o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Mas como foi a história? Ele estava procurando as jumentas do seu pai, se encontra com o profeta traz uma palavra profética sobre a vida dele, e aí ele é cheio do Espírito Santo, e aí ele é apresentado como rei para o povo. O povo vê e fala: nosso rei é bonito, o nosso rei é elegante, o nosso rei se veste muito bem. Nossa, que rei gato que a gente tem, né? Que rei bonitão, ele vai nos representar bem diante das pessoas. E o povo aplaudiu e gostou de Saul. Só que Saul, por fora, ele era a bela viola, mas por dentro o pão bolorento. O coração dele não era submisso. O coração dele não era igual ao coração de Davi, um coração tratável. Veja que ele é um homem segundo o coração dos homens, mas não é um homem segundo o coração de Deus. Davi, sendo uma pessoa que não é segundo o coração do homem, é segundo o coração de Deus. É o que Jesus está mostrando aqui, que Deus conhece o coração do homem. Então o que nós devemos nos preocupar é com Deus. Quem nós somos para Deus. As nossas orações, o nosso chamado, aquilo que Deus colocou como responsabilidade sobre a nossa vida, nós temos que nos preocupar como anda Ele com Deus, não somente com pessoas. Apóstolo, é importante se preocupar com o que as pessoas pensam a nosso respeito, com o que as pessoas falam de nós. Sim, vale a pena, é importante se preocupar com isso. Agora, isso não pode definir a nossa vida. Quem define nossa vida é Deus, que conhece o teu coração e o meu coração.
Às vezes as pessoas fazem as coisas como que um circo, faz um teatro, atrai a atenção para si, mas Deus não nos convidou para isso. Deus nos convidou para fazer em secreto, e Ele vai recompensar diante das pessoas. As pessoas vão ver Deus te prosperando, as pessoas vão ver Deus abençoando você. Então você não precisa divulgar, gente, você não precisa divulgar e falar assim: olha, meu dízimo é tanto, olha, eu faço isso, eu dei isso para a igreja, eu fiz aquilo outro para a igreja. Você está jogando a sua oferta fora. Como assim, apóstolo? Pode beneficiar um monte de gente, mas você quer ser reconhecido por homens ou quer ser reconhecido por Deus? Olha o que Jesus falou, vou ler mais uma vez. Quando, pois, deres esmola, não que dizimar e ofertar é dar esmola na igreja, ok? É cumprir mandamento. Mas quando deres esmola, não faça tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados, exaltados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. O que eles fizeram, a motivação deles era errada. Quando você vem dar um testemunho, quando você vem e ajuda uma pessoa, tem que ser com a motivação correta. E nós só entendemos o que é motivação correta com a palavra que Paulo ensinou. Tudo que nós fazemos deve ser por amor. E amor não espera recompensa. Se você faz alguma coisa porque você espera uma recompensa, isso é escambo, é troca. Você dá algo para receber outra coisa. Isso não é amor. Quem ama faz sem esperar o retorno. Quem está entendendo? Você está entendendo? Você que está me ouvindo? Então, quando nós fazemos as coisas com amor, vamos ler 1 Coríntios, capítulo número 13. Vamos ler aí. Abre aí comigo, se você puder, para a gente acompanhar aqui na mensagem. 1 Coríntios 13. Diz assim, ó: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a palavra de amor. Jesus está nos ensinando, lá em Mateus 6, essa verdade que Paulo esclarece mais ainda: fazer as coisas motivadas pelo amor. O que você faz? Você faz com amor? Quando nós fazemos com amor, nós não esperamos a troca, o reconhecimento. Quem faz por amor, faz para Deus, para a glória de Deus. É interessante que Jesus ele vai nos ensinar no ministério dele, que a glória que ele busca é a satisfação do coração de Deus. A maior glória para o coração de um verdadeiro cristão não é a glória dos homens. A maior glória é a glória de Deus, é o reconhecimento de Deus. Mas qual é o reconhecimento de Deus? É a recompensa que ele vai dar. Isso é com ele, não é com a gente. Mas a gente faz aquilo que o agrada, que é louvável, aquilo que exalta o nome dele. Então, mais ou menos assim, às vezes, por exemplo, se você for ajudar um orfanato, se você for ajudar uma clínica de recuperação, se você for ajudar uma pessoa passando por um problema e a pessoa perguntar para você: por que você ajuda se você não vai receber nada? É porque eu quero refletir Deus para você. Eu quero ser a mão de Deus para você.
Eu quero ser as mãos de Deus estendidas na sua vida. Eu não quero reconhecimento para mim. Eu quero glória para Deus. É isso que Jesus fazia no ministério dele. Jesus curava, mas presta atenção que ele não queria curar para ele ser o tal. Ele queria curar para glorificar a Deus. Tanto que ele diz o quê? A glória que vocês querem me dar não me interessa. A glória que me interessa é a glória do Pai. É a glória de Deus. Não me interessa a glória do homem. Essa glória do homem ele rejeitou. Presta atenção nisso. Uma das maiores raivas que existia nas autoridades religiosas da época de Jesus, que nós vemos aqui na palavra de Deus, é que eles estavam perdendo o quê? O poder. Eles estavam perdendo a influência. Jesus estava arrebanhando as pessoas e as pessoas já não olhavam mais para eles com aquela hipocrisia que eles estavam vivendo. E começavam a seguir Jesus. E, ou seja, eles começaram a olhar e falar assim: nossa, nós estamos sendo rejeitados e trocados por um carpinteiro. Vamos dar fim nesse negócio. Eu sei que existe todo um plano espiritual. Eu sei que existe o plano da salvação. Eu sei que existe o projeto de Deus. Mas humanamente falando, os homens crucificaram Jesus por causa do seu ego. Hoje existem pessoas que querem usar Jesus para o seu ego. É diferente. Pessoas que querem usar Jesus para o seu ego são aquelas pessoas que querem estar à frente, as pessoas que querem falar em nome de Deus, para que Ele seja glorificado, Ele seja honrado. E Deus não compartilha a glória dele com homem nenhum. Tudo é glória de Deus. Eu costumo dizer, uma igreja está de portas abertas não é por causa do homem, é por causa de Deus. É para o homem, mas é por causa de Deus. Ah não, apóstolo, eu sou a pessoa que sustenta a igreja. Quem sustenta a igreja é Deus. Deus abençoa você e você vai ser fiel na igreja para que haja sustento. Deus não vai enviar anjos para trazer o dinheiro aqui. Se for preciso, Ele faz. Mas como Ele entende, na cabeça de Deus nós entendemos que para abençoar a casa dele, Ele abençoa a sua vida, aí nós vemos que tudo veio de quem? De Deus. O teu salário, o que você conseguiu conquistar foi permissão de Deus na sua vida. Ou Deus agiu ativamente ou passivamente, mas Ele permitiu você alcançar as coisas. E aí você vem e traz para Deus em gratidão, em amor, seu dízimo e sua oferta. Ah, mas eu não amo fazer. Então Deus também não recebe. Ah, apóstolo, mas é muito. Desculpa. Até pode doer no coração de homem, mas não no coração de servo. Deus, Ele não olha valores. Deus, Ele olha no interior de cada um de nós. Ele não olha, você vê que Jesus, quando ele prestou atenção no gasofilácio, ele viu aqueles homens trazendo seus baús cheios de dinheiro. E viu uma mulher com algumas moedinhas. Ele disse, essa mulher deu mais do que todo mundo. Por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha. Deus viu o coração dela. Deus vê o nosso coração. É interessante isso. Quando nós pregamos a palavra, quando eu estou aqui pregando para você, Deus sabe da minha intenção, a intenção pela qual eu estou ministrando a palavra, seja no YouTube, seja no dia a dia da igreja. Deus sabe por que eu sou pastor, por que eu decidi assumir o apostolado na minha vida, por que eu decidi abrir mão de emprego para poder servir ao Senhor, por que eu abri mão de tanta coisa para eu poder estar na presença de Deus, ser um vaso de Deus. Deus conhece as minhas intenções, Deus conhece as suas intenções e Ele vai colocar na balança dele as intenções. Se nós queremos só desenvoltura para atrair pessoas, olha irmão, pode ser que Deus até permita, mas no final das contas, a pior coisa é isso que eu não quero ouvir. Eu peço para Deus, Deus, eu não quero ouvir isso. De Jesus dizendo, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não adianta falar Senhor, Senhor. Ele mesmo disse, não adianta falar Senhor, Senhor, porque você não faz aquilo que a palavra diz. Só faz as coisas para os homens. Fazer teatro não é difícil. Difícil é viver a palavra de Deus. É um desafio para mim e para vocês. Não é só para mim, para todos nós. É um desafio viver a palavra de Deus. Só pregar ela, cantar lindos louvores, instrumentos, não é o difícil.
O difícil é fazer as coisas para a glória de Deus. Às vezes, a gente vê pessoas, por exemplo, que o posicionamento delas mostra que elas se sentem melhores do que as pessoas. Sabe, às vezes as pessoas com as suas vozes lindas, maravilhosas, foi Deus que deu. E como que a pessoa pode ser arrogante com a outra que não tem essa voz toda? Deus conhece o coração da pessoa. Deus conhece o coração do adorador. Deus, ele não procura pessoas que estão em evidência. Deus procura coração de adorador. Pessoa que se rende, pessoa que é submissa a Ele, pessoa que exalta o nome dEle, que o coração está alinhado com as suas palavras. Adoração é isso. Adoração não é uma boa performance. Adoração não é uma boa pregação, palavras bonitas. Tem gente, vou falar uma coisa para você, tem gente que fala muito melhor do que eu. Tem pessoas que têm vozes, né, a voz muito mais bonita, muito mais eloquente. Então, se você fosse impressionar por aparência, tem muito teatro por aí. Hoje nós vivemos numa época de muito entretenimento. E Deus não quer te dar entretenimento. Entretenimento leva a gente para o inferno. A salvação muda a nossa vida. A gente não é feito para fazer show gospel. Não. Nós somos chamados para ser adoradores. Eu não sou chamado para ser uma pessoa, vou buscar a minha evidência. Eu quero estar em evidência para Deus. Do fundo do meu coração. Eu quero estar em evidência para Deus. Deus, ele vai me colocar para iluminar no lugar que Ele quiser. Toda vez que você for buscar a glória dos homens, você vai se afastar da glória de Deus. Toda vez que você for buscar reconhecimento humano, você vai se afastar da glória de Deus. Presta atenção. Jesus, ele não rejeitou só naquele momento onde homens queriam colocá-lo como sucesso. Lembre-se que quando Jesus foi impelido, levado pelo Espírito de Deus ao deserto, foi para Satanás tentar ele. E Satanás trabalhou justamente nessas áreas que os homens caem. Ó, veja só todas essas riquezas aqui, ó. Se você se prostrar diante de mim, eu te dou. Jesus falou assim: estou fora. Não vou me prostrar diante das riquezas. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Eu não vou adorar você para ter essa riqueza. Os homens podem cair, mas eu não. A riqueza que eu quero é a glória de Deus. Eu quero agradar meu Pai. Eu quero agradar a Deus. Eu sou chamado para agradar a Deus. Eu não vou agradar os homens. Eu não vou agradar você, Satanás. Eu vou me dobrar diante de Deus, o Pai. E aí Satanás o deixa. Mas ele não desiste. Que tal uma glória dentro do templo? Que tal do pináculo do templo você se jogar aqui? E se você é mesmo o Filho de Deus, com certeza Deus dará a ordem aos seus anjos para te guardar. Só que Satanás quer enganar, quer iludir. Ele queria que Jesus se autopromovesse, provasse que ele era. Você, meu irmão, não precisa provar nada para ninguém. Deus é que vai mostrar, vai validar quem você é. Às vezes as pessoas lutam tanto. A gente estava falando agora há pouco sobre isso, né, Tiago? Falando sobre necessidade de ser, necessidade da evidência, necessidade de ser o tal. Isso é diabólico. É você se colocar em evidência. E nós precisamos colocar em evidência Deus na nossa vida. Apóstolo, mas é errado nós evidenciarmos o ministério que Deus colocou nas nossas mãos? De maneira alguma. Evidenciar o dom é a mesma coisa que evidenciar o Espírito Santo que usa você. Agora, você se glorificar pelo dom que há em ti? Não. A glória é de quem? Deus. É Deus que usa. Se Deus não me usar, é vaso oco. Se Deus não falar na minha boca, se Deus não me inspirar na palavra de Deus, é só conhecimento vazio. E Paulo mesmo diz: eu não vim me apresentar a vocês com discursos, com palavras persuasivas, mas eu vim para ministrar a palavra para vocês, movido no poder de Deus.
É o poder de Deus que move as nossas vidas. Se não for o poder de Deus que move a nossa vida e nos coloca em algum lugar, meu irmão, nós estamos galgando um espaço que não foi Deus que nos colocou. Ah, mas eu vou ser sucesso. Para quem? A pergunta é essa. Você quer ser sucesso? Sim? Ok. Para quem? Se você quer ser sucesso para Deus, o caminho é inverso do que você está pensando. Se você quiser ser grande, o que você tem que fazer? Ser o menor. Se você quiser ser o top, você tem que ser capacho dos seus irmãos. Ó, é totalmente contrário ao que o homem pensa. Quanto mais alto você quer subir, mais baixo você desce. Por quê? Baixo que eu falo na linguagem humana, né? Na linguagem de Deus, quanto mais a gente se humilha, Deus nos exalta. Mas Ele nos exalta diante dEle. Aí os homens vão ter que reconhecer que nós somos homens e mulheres de Deus, é isso. Não é a evidência de falar que eu sou um sucesso na visão do homem. Estevão foi sucesso, na visão de quem? Se nós olharmos uma pessoa que morreu apedrejada, ela foi sucesso? Na visão do homem, não. Mas na visão de Deus foi sucesso, porque ele foi fiel até o final. A tua fidelidade, o teu posicionamento diante de Deus, querendo honrá-lo, é mais sucesso do que quando você pensa em honrar homens e alcançar favor. Deus é que vai te honrar. É de Deus que vem a honra. A honra é agradar a Deus. A alegria é agradar a Deus. Não importa os resultados, o que importa é o único resultado: agradei o coração de Deus. Se a gente entendesse isso direitinho, a gente lutaria menos pelo nosso reino. Muitas brigas cessariam. Por quê? Eu quero refletir Deus. Eu não quero me autopromover. É interessante, eu mesmo não fico pedindo para ninguém. Ó, me leva para pregar lá. Me leva para pregar ali, ó. Me chama para pregar, vai. Ué, se ninguém lembrou que eu tenho que ir lá pregar, é porque Deus não me mandou. Eu tenho muito trabalho aqui. Graças a Deus, eu estou aqui pregando no YouTube, prego todos os outros dias. Tem alguns convites de pessoas que têm coragem de me levar para a igreja deles, né? Me levam lá, não que eu vou para bater, eu vou para pregar a palavra de Deus, mas as pessoas gostam, outros não gostam. Uns têm coragem, falam, vamos lá, apóstolo. Uns têm amizade comigo, outros é uma vez só que eu prego, nunca mais prego. Deve ser muito chato, né, presbítero? Deve ser muito chato. Não vou trazer mais esse cara, não. Não importa. O que me importa é agradar a Deus. Eu louvo a Deus. Eu estava conversando com o Tiago agora há pouco. Eu estava falando, nossa, uma correria, Tiago. Eu tenho uma vida muito corrida, irmão. Para mim, eu largo tudo para ir pregar a palavra de Deus. Mas eu não corro atrás de agenda. Eu me ofereço. Estou aqui sempre à disposição. A gente mexe na agenda aqui das nossas gravações, mexe nas agendas, eu vou atender. Tenho o coração aberto para isso. Mas sabe qual é? A minha intenção, e é isso que eu procuro ensinar para todas as pessoas que estão do meu lado. Vamos fazer a obra de Deus. Vamos amar. Vamos fazer para Deus. Não vamos fazer esperando reconhecimento humano. Não. Vamos fazer para Deus. Deus é quem vai recompensar a sua vida. Não, apóstolo, mas eu quero ser reconhecido nos 4 cantos da terra. Eu quero ser reconhecido no céu. Daniel é um homem que mostra isso pra gente. Meu Deus. Ele chegou diante de Nabucodonosor. Ele não procurava promoção. Mas Deus que colocava ele em evidência, sim ou não? Está lá. Deus dava um sonho para o rei, a interpretação para Daniel. E Daniel vai passando todos os reinados honrado, porque Deus é quem honra. Nós vemos o caso de José também. José é um grande homem de Deus, que passou por todas as dificuldades, tudo para acabar com o ministério dele, acabar com a vida dele. Ué, mas era Deus que tinha um projeto através da vida dele. Deus queria glorificar, ser glorificado através da vida de José. Tanto que José não entendia, mas ele passa fiel a tudo aquilo que ele estava passando. E no final ele vai entender, Deus é que me mandou à frente de vocês, quando ele diz para os irmãos dele, Deus é que me mandou à frente, para sustentar
toda a casa de Israel. Isso é humildade, é entender que a glória é de Deus, toda a glória é de Deus. Se você faz as coisas para ser reconhecido pelos homens, já está aí sua recompensa. Os homens vão bater palma para você. Se você faz as coisas esperando que Deus te vê, você pode ter certeza que Ele está te vendo. Ele conhece o teu coração, Ele sabe quem você é. Se você talvez esteja se desanimando, por quê? Porque as pessoas não estão reconhecendo o seu ministério, as pessoas não estão reconhecendo quem você é, não se preocupe, Deus sabe quem você é. Faça para Deus, faça para Deus. Versículo de número 3. Mas quando tu fizeres a tua esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Agora, a Bíblia está dizendo que te recompensará em público? Não, é só te recompensará. Então a recompensa vai vir de Deus. A Bíblia nos diz lá em Hebreus, vamos lá em Hebreus. Vamos em Hebreus aqui para a gente. Abre aí sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Amém? Talvez você se canse, esteja frustrado. Talvez hoje você já pensou em desistir. Talvez você já pensou ou já disse que não vale a pena ser fiel. Talvez você já disse que você trabalha, as pessoas não te reconhecem. Talvez você já disse que na igreja você faz um monte de coisa e as pessoas não valorizam. Deixa eu dizer uma coisa para você, faça para Deus, porque Deus sabe quem você é. As pessoas muitas vezes vão falhar, é verdade. As pessoas falham com os líderes falham com as pessoas porque às vezes não reconhecem, nem o líder, e às vezes o líder também não reconheceu. Mas deixa eu dizer uma coisa, nada vai passar batido aos olhos de Deus. Ele sabe quem você é. Se você abre e fecha a porta da igreja, se você limpa, se você serve ceia, se você dizima, se você faz tudo isso, não faça para o homem, faça para Deus. Faça, esperando a recompensa que vem de Deus. E para mim, eu tenho no meu coração que não existe maior recompensa do que ser filho de Deus, de ser reconhecido como um homem de Deus nessa terra. Eu tenho falado com Deus tem ministrado, devido aos estudos da palavra de Deus, eu tenho pedido muito a Deus. Fala, Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade, eu quero fazer o que te agrada. Se Deus falar, vai para a direita, eu quero ir para a direita. Se Deus falar, vai para a esquerda, vai para a esquerda. Se Deus falar assim, Fabinho, fecha tudo isso aqui, vai para debaixo da árvore. Eu vou dizer para vocês, vamos lá para debaixo da árvore. Se Deus falar assim, não, ao invés de fechar tudo, aluga todas as salas aqui em cima. Eu vou alugar todas as salas aqui em cima. Se Deus falar, vocês vão transferir a igreja daqui, lá para a Zona Leste. Nós vamos tudo para a Zona Leste. Eu vou para onde Deus mandar. O que Deus mandar. Preste atenção no que eu vou dizer para você que está aqui me ouvindo, você que está acompanhando essa ministração, meus discípulos que estão aqui, esses homens de Deus estão ouvindo aqui essa ministração, estão aqui apoiando. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nunca faça as coisas por homens. Se você é guiado pelo Espírito Santo, faça por aquilo que o Espírito Santo ministrou no seu coração. Ponto. Ah, mas eu vou fazer porque eu acho. Não faça o que você acha. Ah, eu vou fazer por causa do irmão ali. Não, faça por causa de Deus. Faça para a glória de Deus. Porque se você fizer por causa do homem, Deus se tornou segundo lugar para você. Não é verdade? Se você diz, eu sou guiado por Deus, e Deus não falou para você ir nem para a direita nem para a esquerda, e você vai ou para frente, ou para a direita, ou para a esquerda, você é desobediente. E se você é desobediente, você está fora da vontade de Deus. Você está fazendo as coisas para agradar os homens, e você precisa fazer as coisas para agradar a Deus. Se você fizer alguma coisa para alguém, faça como
é uma pessoa que não espera reconhecimento e aplausos da humanidade. Faça, sabendo que Deus está de olho no que você está fazendo. Deus mesmo te abençoará, irmão. Eu fico tão feliz quando eu vejo pessoas que nem divulgam aqui. Pessoas que dizimam na igreja, nunca fizeram questão. Aqui na nossa igreja faz 9 anos que a gente já está fazendo a festa, já fez a festa, agora a gente já passou, né? Já fizemos a festa de aniversário da nossa igreja faz 9 anos. 9 anos que eu nunca trouxe um dizimista aqui em cima do altar e disse assim, né, presbítero? Esse aqui é um grande dizimista. Olha, você viu aquela... Eu nunca evidencio. Olha, esse daqui é melhor do que aquele outro. Não. Somos todos servos de Deus. Todos. Todos servos de Deus. Se você dizima um alto valor ou um baixo valor, isso não importa. O que importa é que você seja fiel, porque Deus conhece o teu coração. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe a intenção que existe no seu coração quando você faz as coisas. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. Então, se você se encontra hoje desanimado, triste, cabisbaixo, dizendo, apóstolo, essa palavra está falando comigo. Eu faço as coisas para minha família, ninguém reconhece. Eu faço as coisas na igreja, ninguém me reconhece. Eu faço as coisas no meu trabalho, ninguém me reconhece. Olha, eu estou cansado, ninguém reconhece o que eu faço. Deixa eu dizer para você, Deus conhece o teu coração. Todos nós, eu não estou falando que nós como seres humanos não passamos por esses vacilos. Você acha que às vezes eu também não penso? Será que a minha família reconhece o que eu faço? Será que a igreja reconhece o que eu faço? Mas, por mais que passe isso no coração, e às vezes a gente até verbaliza isso, sim ou não? Poxa, fiz tanto para minha esposa, fiz tanto para meu marido, fiz tanto para minha casa, olha, e não me reconhece. Às vezes nós podemos nos sentir assim, mas vamos arrancar esse texto dos nossos lábios. Eu também preciso arrancar dos meus. Deus conhece, Deus sabe o que você tem feito, então deixa Deus te honrar. Deixa Deus te honrar. Apóstolo, mas isso tem me ferido de uma tal maneira que eu parei. Você parou? Ah, irmão, você faz para Deus? Então você não pode parar, porque Deus nunca vai te desonrar. O homem pode falhar, Deus jamais vai falhar. E eu quero orar nesse momento pela tua vida, você que está cansado, triste, desanimado. Talvez você entregou muito tempo da sua vida numa igreja, no ministério, a alguém apoiando. Ei, deixa eu te falar, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Eu tenho para mim na passagem de 2 Reis, capítulo 4, daquela viúva que chega para falar com um profeta dizendo, o teu servo era homem fiel, ele temia ao Senhor. Eu vejo que ela não está falando bem com o profeta, ela está falando com Deus. O teu servo era fiel e agora eu estou passando por um problema. E Deus mostrou através da vida do profeta que ele é aquele que sempre galardoa a vida daqueles que o buscam. E Deus fez aquela mulher viver um milagre. Talvez aquela mulher tenha certeza que aquela mulher dizia, louvado seja Deus que o meu marido servia. Esse Deus é poderoso. Esse Deus, quem serve a Ele não vai passar o aperto. Ele vai abrir as janelas dos céus, Ele vai trazer multiplicação. Deus proveu na vida daquela mulher, Deus proverá na sua vida, Deus vai recompensar você. Então eu quero orar por você. Não pare, não desanima. Você faz para Deus? Glória a Deus. Você faz para o homem, desculpa, você vai parar. Você vai desanimar. O homem falha. Deus jamais. Vamos orar nesse momento? Para que Deus venha renovar as suas forças. Talvez hoje você esteja decepcionado, decepcionada. Mas não pare. Espírito Santo de Deus, te peço nesta noite, através dessa palavra, primeiro perdoa a cada um de nós quando dizemos que as pessoas não reconhecem. Senhor, Tu é aquele que conhece tudo. Tu conhece a nossa vida.
Tu conheces o nosso coração, Senhor. Tu sabes como nós somos homens e mulheres que procuram agradar o Teu coração, mas muitas vezes olhamos as pessoas que estão à nossa volta, não reconhecem o nosso trabalho, não reconhecem o nosso esforço. Isso muitas vezes nos cansa, Senhor. Mas hoje eu quero Te pedir, renova as forças daquele que está cansado, daquele líder que se dedica e as pessoas não reconhecem, daquele líder que muitas vezes perde noite de sono se dedicando a essas pessoas. Senhor meu Deus, aquele líder que cuida da igreja, que sacrifica no seu lar, que cuida da sua família, e muitas vezes as pessoas não reconhecem, Pai. Senhor meu Deus, fortalece eles, ó Pai, fortalece essa mulher, esse pai de família, Senhor, que as pessoas muitas vezes não estão valorizando, não estão reconhecendo, para que ele não desista, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito Santo, nos fortalece para que nós não venhamos desistir, Senhor. Ajuda-nos. Pai, aquele que está escondidinho e se sente tão desvalorizado, o Senhor é aquele que conhece o coração do adorador. Tu é aquele que conhece o coração dos Teus servos, Senhor. Eu Te peço nesta noite, renova as forças do Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Pessoas que estão me ouvindo neste momento e se sentem cansadas, desanimadas, Senhor, eu profetizo hoje renovo do Teu Espírito Santo sobre a vida deles, ó Pai. Tudo seja para a glória do Teu santo nome, Senhor. Nós não vamos fazer as coisas esperando reconhecimentos humanos, não. Eu sei que Tu é aquele que vai recompensar a nossa vida com a Tua glória, com a Tua presença. A maior recompensa é a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para a gente finalizar essa mensagem. Que voz você quer ouvir? A voz dos homens aplaudindo você? Ou você quer ouvir a voz de Deus dizendo: este é o meu filho, em quem eu tenho prazer? Jesus preferiu ouvir a voz de Deus. Escolha que voz você quer ouvir. Amém? Deus abençoe a sua vida, renove as suas forças hoje e até a próxima ministração. Se inscreva aí no nosso canal, dê um like, curte, compartilha, nos ajude divulgando essas ministrações para edificar outras vidas. Amém? Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima ministração, que é um desafio, não vai ser fácil. Você gosta de orar o Pai Nosso? Você sabe o que ele significa? Não perca a próxima ministração. Como orar. Vamos aprender muito ensinamento de Deus para nós. Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima ministração.